Olá, meu nome é Bruna Lemela, eu sou uma mulher branca com o cabelo e os olhos castanhos escuros, eu tenho cabelo liso, estou vestindo uma blusa branca, sou a produtora e a entrevistadora do projeto Por Trás das Cortinas, que foi contemplado pela PNAB de 2024 da cidade de Santos. Nesse projeto eu vou fazer uma série de entrevistas com pessoas que trabalham no teatro, mas não pessoas que trabalham somente em cima do teatro, e sim outras pessoas que exercem outras funções, que muitas vezes o público não reconhece e que fazem com que essa magia do teatro aconteça. Hoje nós teremos aqui a Einat Faubel, que é uma atriz produtora e vai falar um pouco sobre o universo da produção. Ela é atriz, diretora artística e produtora do Estúdio Zoe e da Confraria das Pequenas Mentiras. Ela é uma mulher branca, o cabelo liso e claro, com os olhos azuis. Ela está vestindo uma blusa preta e um casaco verde escuro. Olá, Naná! Muito obrigada por estar aqui com a gente. Naná, eu vou começar te perguntando, então, como que foi a sua trajetória até você chegar no teatro? Qual foi sua primeira experiência teatral? A primeira experiência, bom, foi há muito tempo. Eu era aluna de uma professora de artes na escola, eu acho que foi na segunda série. Na primeira ou na segunda série, a minha professora era Lília Cabral. E aí eu vi no Globinho. O Globinho era um programa que tinha na época da televisão, da TV Globo, que falava das programações para as crianças no final de semana, e eu vi que ela fazia uma peça. E aí eu fiquei falando para minha mãe, eu quero ver a peça da minha professora, eu quero ir no teatro, quero ver o que é teatro, quero... E aí foi a primeira vez que eu tive uma epifania. Na hora que eu assisti a peça, eu fiquei maluca, assim, eu fiquei encantada com aquele mundo, com aquilo, com aquele universo. Eu lembro, tem uns flashes da peça, assim, eles passavam, chamava Quero a Lua no Meu Quarto. E também nessa época, quando criança, eu também com a galera do meu prédio, a gente fez os Saltimbancos. E aí eu era protagonista, a gente dublava, eu era protagonista, e eram os primos que faziam, todos juntos, e aí, então, começou já aí o encantamento, pela dança também, e por essa epifania que eu tive quando eu fui ao teatro, que eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Esse é eu senti uma identificação, uma coisa tão profunda, e eu era tão menina, foi muito marcante e foi um encanto, assim, foi um... Oh! Aí eu fiz essa pecinha, eu não lembro o que veio primeiro, se foi eu assistir a minha professora, eu acho que antes eu fiz a pecinha com os meus primos e a gente apresentava em aniversário, depois eu tive essa história com a professora, que era Lília Cabral, que não era famosa ainda, mas é muito legal, né? E aí, depois eu continuei, eu entendi que era isso que eu queria. Eu sempre soube que era isso que eu queria estar no mundo da arte, que eu queria estar nesse mundo mágico, nessa não realidade, não sei, eu já tinha uma... E aí eu continuei, eu fiz Macunaíma quando eu era menina, comecei acho que com uns 13 anos e fiquei até os 15, e depois eu passei um ano fora, voltei, aí eu queria... Também fazia todos os cursos que existiam disponíveis, essas oficininhas. Aí eu entrei no Célia Helena, e aí me formei no Célia, em 92 ou 93. Depois eu acabei entrando no grupo Tapa. Aí do Tapa eu fui traçando já uma carreira, né? Uma experiência de trabalhar com textos e tal. Depois do Tapa eu trabalhei bastante com o Tony Giusti, que tinha a companhia dele também, com a Companhia do Feijão, Núcleo Experimental, peças de outras pessoas de produções mais autônomas, né? Não de grupos. E aí foi isso, até chegar também no nosso, né? Quem que foi a sua grande inspiração na carreira? Desde o começo da carreira, primeiro essa professora, a Lília Cabral,
Depois eu ficava também muito encantada com a Denise Fraga, já desde menina, porque eu via ela fazendo Trair e Coçar é Só Começar, e eu achava incrível o trabalho dela, era de um brilho, assim, porque a peça é tão simples, né? Tão assim, redondinha, mas simples, mas ela tinha uma coisa, era muito encantador também. Depois eu entrei no Tapa, e aí eu me encantei com, né, fui levada por vários artistas que trabalhavam lá. A Denise Weinberg, a Clara Carvalho, a Ana Lúcia Torres, Sônia Oiticica, que era uma senhora, assim, né, de atrizes, né? Tinha os atores também, que eu era encantada. E a Sandra. A Sandra, ela entrou mais ou menos na minha época, talvez um pouco depois, mas ela já era muito boa, muito experiente. Então, ela sabe assim, aquela amiga que você admira e que... Sandrinha Corvelloni, né? Era uma coisa também. Todas essas mulheres, atrizes que trabalhavam no Tapa, que passaram por lá, eram muito interessantes, muito boas atrizes. E era isso mesmo, você ficava na coxia vendo, né? Ou na plateia, assistindo ensaio e vivenciando os processos de fora. Aí o Zé Carlos Machado, que era também incrível também como não só como artista, mas como pessoa de teatro, sabe? De grupo, que olha para o outro, do coletivo. E o Eduardo Tolentino, que é um mestre, né? Nossa formação... Eu digo que a minha formação foi no Tapa, talvez eu não tenha tido muito espaço naquele momento, que eu era bastante jovem, para experimentar. Eu fiz muita coisa no Tapa, mas eu fazia papéis episódicos, né? Eu saí bem boa de papéis episódicos. Depois é que eu fui fazer o batente da porta, né? A janela, o ferrolinho. Era importante. Hoje eu vejo a importância disso. Talvez na época eu não tivesse tanta essa percepção. Mas foi muito legal, assim, a experiência. E aí eu acho que depois que eu me desliguei do Tapa é que eu consegui começar a, sabe, expressar um conhecimento, assim, artístico, sei lá. Na época do Tapa, você presenciava todo esse processo de produção, né? Como que era para você esse processo? Como que você via todo esse processo de produção? Nossa, para mim, naquela época era uma coisa bem cabeluda, assim, bem estranha. Eu acho que eu não conseguia... eu não conseguia muito entender como é que a coisa acontecia. Era tanta coisa, né? Quando você está aprendendo, mas a gente se virava para fazer as coisas acontecerem. A gente botava a mão na massa. Então não era, né? A gente montava o cenário, a gente levava muitos elementos. A gente fez um grupo de estudo com ele, tipo, durante anos, e a gente levava todos os elementos, os objetos. Aí a gente descia lá e via toda a história do figurino e tal. Eu não sei o quanto eu conseguia absorver disso naquela época. Eu acho que isso veio com o tempo. Para mim era uma coisa muito... É igual, sabe, iluminação? Eu acho, por exemplo, um ator... Você aprender a se posicionar em cena com a luz é muito difícil. Assim, é muito subjetivo. Você não entende onde está a luz. É quando você sentiu o brilho. Eu demorei anos para entender onde eu estava em cena, sabe? E eu acho que isso aconteceu comigo também em relação à produção. Eu não tinha ainda o entendimento de como as coisas aconteciam, como elas deveriam acontecer. O que era um produtor? E é simples, né? O produtor vai lá e faz acontecer, né? Ele executa. E nesse processo de criação do próprio espetáculo, qual que é o primeiro passo que vocês dão? Assim, eu acho que é legal contar que em 2005, enquanto eu estava fazendo trabalhos com outros grupos, eu e a minha parceira, a Eliane Sombrio, a gente entendeu que se a gente não fosse atrás dos temas que a gente quisesse trabalhar, principalmente
femininos, não tinha muita coisa para o sabe? Ninguém estava muito interessado em falar sobre mulheres, a não ser a gente, né? Mas ainda não era uma pauta, não era uma... E aí a gente teve a oportunidade de... a Lili, a Eliane, trabalhava, ela era administradora do Teatro Augusta e ela ganhou a possibilidade de uma pauta lá, numa salinha pequena, que era a salinha de baixo do Augusta, para 50 pessoas. Aí a gente, acho que foi a primeira vez que eu produzi, mesmo. E aí eu contei com a experiência que ela tinha, porque ela já estava muito mais acostumada a produzir. A gente sabia que a gente queria tratar de um tema feminino, de mulheres da nossa idade, a gente tinha 30 e tantos anos. Então eu acredito que com a gente, com a nossa companhia, o que vem primeiro é o que nós vamos fazer, que tema a gente vai lidar. E depois a produção vai mostrando o que ela precisa, né? Então a gente fez essa peça e fomos atrás de tudo sem grana, né? Só na relação também. A gente conseguiu um serralheiro, a gente conseguiu um apoio de um amigo que tinha uma rede de motéis. E ele foi muito legal, ele deu o cenário para a gente, ajudou no figurino, fizemos os nossos vestidos. Então a gente pegamos um tema, achamos um conto que tocava nesse tema, que era a Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. O Tony Giusti trabalhou em cima do texto, fizemos uma pesquisa de 1 ano, aí depois aí fomos entendendo o cenário tal, e como que a gente faz, o que é um borderô, como a gente faz para trazer pessoas, como a gente vende esse trabalho. Bom, nós ficamos de 2005 até 2013, indo e voltando com a peça, indo e voltando com a peça. E até hoje é assim. Enquanto às vezes eu tenho outros trabalhos, eu fico nesses trabalhos, e quando a gente tem tempo, a gente volta para as nossas apresentações. Isso antes de ter o espaço, né? E nesse processo todo, você acha que a produção ela é mais técnica, ela precisa ser mais técnica, ou você acha que ela também tem que ter um pouco de sensibilidade? Eu acho que a produção ela une essa praticidade com o que é a peça, né? Porque se for se esse produtor não tem uma sensibilidade, ele fica meio que a serviço de outra coisa, né? Já vivi isso também. Você fala, não, eu consegui esses jeans pra gente. Jeans? Mas não tem nada a ver com a peça. Não, mas eu conseguia. A loja deu pra gente esse apoio, né? Já aconteceu isso com a gente. Tá, mas a gente não vai usar uma mini saia jeans. Não tem nada a ver com a peça, sabe? Então, claro que eram pessoas que ainda não sabiam também não sabiam produzir. Mas está totalmente ligado o produtor, ele conta junto a história. Ele tem que curtir o projeto, ele tem que se identificar, acreditar no que ele está fazendo, porque não tem como você ser líder de uma execução, porque o produtor, sem o produtor você não faz, né? Sem uma produção não existe. Não adianta ter 1000 ideias e ser tudo lindo, e sala de ensaio, se você não tem o prático. Essa praticidade, ela acompanha o roteiro de um projeto, né? Um roteiro no sentido de um projeto, que eu quero dizer. E qual que é o maior desafio que vocês têm no dia a dia das produções dos seus próprios espetáculos? Você acha que essa questão orçamentária, ela acaba sendo um desafio? A gente produz com nada. A gente só pegou o edital uma vez nesses 20 anos. A gente vendia os nossos espetáculos. Então, assim, a gente entendeu que se a gente não fizesse isso, a gente não ia fazer teatro. E como eu tive aquela epifania lá atrás, eu sempre quis isso assim, loucamente, a ponto de, às vezes, eu me perguntar, nossa, será que
Nossa, que viagem, será que eu estou viajando? É tão difícil, é muito difícil esse ofício, essa área. Não tem estabilidade, uma hora você faz uma coisa maravilhosa, na outra hora você está na lona, né? Tá num teatrinho que não tem nem um banheirinho para você, né? Tá tudo, né? Enfim. Então, ou não tem público, às vezes você vende um espetáculo, você chega lá não tem público, porque não teve a frente para divulgar, para fazer o público ir. São muitas questões. Mas a gente entendeu que era isso, que ou a gente fazia assim, ou ia ter uma hora que a gente não ia ser, eu não ia ser mais chamada para trabalhar. Então a gente entendeu que se a gente não fizesse, talvez a gente não fizesse mais. E essa possibilidade para mim nunca existiu. Eu sempre lidei com o teatro como uma coisa que assim, é isso e acabou, eu vou fazer. O mundo pode estar contra mim, nada pode estar a favor, mas eu vou fazer. A ponto até de às vezes falar assim, nossa, mas por quê, né? Fizer assim que é. E eu acho que as pessoas que ficam são assim, malucas mesmo. Não... Mas o que eu quero dizer, apaixonadas, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente, depois de entender isso, a gente fazia na raça e aí a gente ia atrás de vender a peça. E a gente vendia. A gente fez várias apresentações para os céus, a gente fez apresentações em vários teatros. A gente pagou do próprio bolso, mas com o tempo a gente conseguiu recuperar o que a gente tinha gasto. Foi assim. E aí a gente foi aprendendo, batendo muita cabeça, principalmente eu, que era muito mais atriz do que uma pessoa que tinha alguma intimidade com produção, mas você vai aprendendo, né? Você vai entendendo qual é o caminho. O teatro ele tem essa ele pede que você fique em coletivo, ele pede que você divida funções. Não dá para uma pessoa fazer tudo, é humanamente impossível. Então, as aptidões de cada um vão trazendo né, quem vai ficar no figurino, quem que vai ficar na cenografia, quem que vai fazer o borderô. Né? Para mim, borderô, não sei fazer borderô, eu acho. Nunca tive exatamente que fazer sozinho um borderô. Tem sempre alguém ali, não, tá, beleza, entendeu? Agora, as outras coisas todas da produção, vamos junto. É difícil, né? Como que vocês lidavam justamente com essa questão de você ter que deixar o criativo fluir e conseguir criar, mas ter que lembrar que vocês tinham pouco orçamento? A gente faz com o que tem, com a simplicidade. Temos arquibancada? A gente não tinha quando a gente abriu o espaço, né? Era banco, cadeira, vamos lá. Vamos na José Paulino, não vai dar para a gente comprar o figurino no shopping, se for um figurino comprado. Talvez não dê para costurar, vamos fazer de uma outra maneira. Divulgação. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Você ou contratava um assessor de imprensa, ou você ficava ligando para as pessoas irem para botar gente para dentro. Né? Então, era isso que a gente fazia, porque a gente não tinha grana, de jeito nenhum. Com o tempo, a gente começou a pagar uma assessoria de imprensa e começamos a investir mais, né? Ter mais retorno para poder investir. Mas, olha, hoje em dia é muito interessante, mas eu acho que a assessoria de imprensa para a gente não faz diferença. Eu acho que existe público para tudo, embora a gente tenha que ir atrás do público. Como diz a Denise Fraga, a gente tem que jogar o anzol e pescar. Não sei se ela fala isso, se sou eu mesma, mas ela fala sempre que nós somos professores do público. Eu acho lindo isso, porque o teatro, antes de mais nada, ele é para as pessoas. Né? Não é eu e o meu umbigo, eu e a minha criação, eu e a minha produção linda, maravilhosa, com a minha luz. Não é isso.
Eu acho que ele tem que chegar na plateia, ele tem que fazer com que esse público queira voltar ao teatro. Uma peça ruim faz a pessoa não querer nunca mais, porque é tão chato quando é ruim, faz a pessoa não querer voltar nunca mais, fala, que é isso, que horror, nada a ver, não vou mais. E uma peça legal, ela produz as epifanias, né, para cada um. Né? Ela traz entendimento, ela abre a sua cabeça, ela faz com que você queira voltar. Então, em relação a isso, eu acho que tem peças que vão precisar de uma assessoria de imprensa para você saber que o fulano de tal famosão está fazendo. Mas tem peças que não tem ninguém famoso fazendo, não tem nenhum fulano, ciclano com zilhões de seguidores, mas tem um público para essa peça. Porque você está tratando de um assunto que vai ter, você tem os teus amigos que vão assistir, que vão fazer o boca a boca, que vão trazer outras pessoas, que vão fazer as pessoas virem fruir dessa experiência teatral. E eu acho que isso é muito nosso caso. Então, a gente não tem assessoria de imprensa. Quem faz a nossa assessoria hoje somos nós. Como que é para você fazer teatro no Brasil atualmente? Bom, desde que eu comecei, todo mundo dizia que era ruim e que já não era mais como antigamente. Então, eu me lembro que no Tapa teve uma época que tinha um passaporte, porque a gente fazia peça de terça a domingo. Então, você comprava um passaporte para assistir as peças. Eram peças incríveis, maravilhosas, aprofundadas, né? Com textos realistas, muita qualidade. E eu me lembro que a gente fazia peça, tinham épocas que a gente fazia vestido de noiva, teve uma época próspera, com bastante público, mas tinha muitas vezes que não, Casa de Horácio, eu me lembro que a gente fazia para 8 pessoas, então a gente fazia na terça para 8, na quarta era outra, Morte e Vida Severina, não, entendeu? 10 pessoas, 15 pessoas, 5 pessoas, e a gente fazia. Moço em Estado de Sítio, a gente rodou pra caramba, a gente ia atrás do público também. Já era muito ruim, todo mundo já dizia que o teatro não era igual. De lá para cá, porque naquela época as peças eram de quinta a domingo. Hoje em dia você já nem tem mais peças de quinta a domingo e hoje em dia as temporadas são curtas. Você de repente ensaia 3 meses para apresentar 1 mês. Não é verdade? Nos Sescs da vida, e é o que é. Então, é difícil. Eu acho que sempre foi, sempre será. Mas eu acho que o teatro é a única coisa que não vai acabar. Porque com a inteligência artificial tudo pode acabar, não é? Mas o presencial, o verdadeiro, o aqui, ó, no jogo, não vai acabar. É artesanal, é um fazer vivo, verdadeiro. Como que é essa sensação de ver o público entrando para assistir um espetáculo seu? É demais, né? Aí você esquece que você não conseguiu pagar o boleto, que você está exausto, que você ficou estressado, que você já fez 800 coisas, né? É muito gratificante. Não tem preço isso. É gratificante demais. E quando você vê que as pessoas gostaram, que as pessoas se movimentaram internamente, aqui no Espiral a gente vê isso acontecer. Nesse espaço, fora, a discussão, né, a hora que muitas vezes a gente faz pequenos debates, e aí ou a gente tem feedback pelo Instagram, é muito gratificante você perceber que você fez a diferença ali para a pessoa, alguma coisa se ampliou, se dilatou, né? Eu acredito na força transformadora do teatro. Eu acho
ainda é uma das artes mais poderosas, assim, no sentido de que uma cura pode acontecer. Pode ser que seja só uma viagem da minha cabeça, mas eu já estou nessas há quantos anos? Muitos anos, uns 35 já. E eu não perco isso. Eu já perdi muito, muitas ilusões. Mas isso não tem fim. Qual a importância para você de ser uma artista produtora no Brasil? Eu acho que todo mundo que está fazendo teatro hoje está nessa onda. Até porque ficou muito saturado, né? E o bacana de ficar saturado é porque então, as pessoas querem se expressar, elas querem criar, elas querem se expressar através do fazer teatral, né? Elas curtem, é uma necessidade. E o legal também é que essas pessoas que vão parar eventualmente, porque não vão aguentar, elas vão gostar de teatro, elas vão ser público de teatro, sabe? Alunos também, eu sempre penso nisso, sempre penso como professora, porque eu também sou professora, que não importa se esse aluno vai ser um ator, um artista ou não, ele vai vivenciar, ele vai saber que ele tem uma ferramenta através da arte de trabalho interno, né, de crescimento, enfim. Mas eu quero te dizer que acho que não está rolando outro tipo de fazer hoje. Mesmo os grandes artistas que têm muito público se autoproduzem. E eu acho que não era assim antigamente, né? Antigamente. Não era assim, eu acho que há 20 anos isso começou, esse movimento foi começando a ficar mais pulverizado, sabe? Para a gente chegar e falar, cara, somos duas. Legal, eu tenho uns trabalhos, eu trabalho com grupos, né, com outras companhias, porque as companhias são grandes, mas a gente vai fazer uma pequena companhia, né? Então, a Confraria das Pequenas Mentiras é isso, ela é para duas, a princípio, depois para 3, depois para 1, depois para 4. Ela é pequena, ela é pequena porque é um jeito que a gente achou de conseguir fazer. E aí a gente descobriu que é bom, que pode ser muito edificante e que pode ter muita qualidade. Bom, e agora para finalizar, eu sei que você é professora e eu queria que você falasse um pouco para o artista produtor que está entrando no mercado de trabalho. Eu falo para eles muito sobre essa questão de você não ficar se comparando, porque a gente está numa sociedade muito adoecida com essa coisa da internet, ficar se olhando para o outro, achando que a vida do outro é melhor e que ele está conseguindo mais coisas que você. Eu acho que é porque o teatro ele é paradoxal nesse sentido, porque por um lado você quer a beleza da arte e a verdade que a arte pode a verdade essencial do ser humano que a arte te proporciona, né, se revela para você, e ao mesmo tempo tem a questão do ego, da vaidade, do meu papel, da gente ficar no nosso próprio umbigo, né? A gente está muito autocentrado, né? Somos todos bem narcisistas hoje em dia, tudo foi construído para você ficar assim, aí você se compara e aí é uma carreira muito difícil, é uma carreira que vai te frustrar, é uma carreira que vai te desiludir, mas ela também vai te trazer muita alegria e muita gratificação, sobretudo quando você não está pensando em sucesso, em grana, em ego, no teu ego, em ser aprovado,
em se você é bom, se você não é, se você foi aceito ou se você não foi. Então, tipo, é complexo, é babado, né? Mas, ao mesmo tempo, é maravilhoso. E isso eu ouvia, né? A Fernanda Montenegro fala, basicamente o que eu estou falando é a mesma coisa que ela já fala de um jeito muito... não se compare, venha para cá se você realmente quiser. Se você quer só o glamour, é mentira o glamour. O glamour é uma grande mentira. Então, não vai ser o suficiente para você, né? E você vai ter que abrir mão de não ganhar dinheiro, de não saber o que você tem depois. É muito complicado. Eu me lembro que na minha época, o nosso diretor, o Tolentino, ele falava assim, para você ser ator, você tem que viver em função de ser ator. Se você vai trabalhar em outra coisa, você não vai conseguir ser um ator. Você vai ser um ator medíocre. Mas eu acho, Bru, que não é verdade. Eu acho que se você hoje em dia tiver uma outra profissão e conseguir dedicar o seu tempo à arte, por que não? Você não vai ser você não tem como estar no teatro, né? Porque o difícil é você sobreviver e fazer teatro e ser um ator. Então você tem que encontrar um meio de sobreviver e você vai fazer teatro. Teatro não é... Eu não acredito que teatro seja para poucos. Eu sempre escutei isso. Não acredito. Eu acho que teatro é para todo mundo. Para todo mundo assistir e para todo mundo fazer aula de teatro, fazer dinâmicas corporais, criar cena, brincar de fazer, brincar de inventar história, brincar de contar história, de vivenciar, de se colocar no lugar do outro, porque isso é o que a gente mais faz atuando. A brincadeira do Stanislavski é eu em lugar de... que é a maneira melhor do que você conseguir se colocar no sapato do outro, se colocar no lugar do outro, do que fazer uma oficina de teatro. Então, é para todo mundo. Hoje em dia, eu mudei completamente essa visão. Para você ser um grande ator, você tem que fazer só isso. Não, você nem tem que ser um grande ator, você tem que gostar de teatro e usufruir do teatro, como plateia, como estudante, como oficina, né, o participante de uma oficina. E que legal, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer, porque eu realmente acredito naquilo que eu falei da cura. Muito obrigada, Naná, foi muito bom ter você aqui. E no próximo episódio nós teremos o Éder Lopes, que é um figurinista, e ele vai falar bastante sobre esse universo do figurino e da criação de figurino para o teatro. Vejo vocês lá!